Falando mais um pouco sobre os conceitos básicos do Word, agora vamos abrir o próprio aplicativo. Nós vimos na anterior questão de atalhos. Para que eu possa abrir, se tem o atalho dele, só com o nome dele, por exemplo, né? Então aqui é o aplicativo do Word. Lembrando que qualquer um outro que tiver o símbolo, esse W, como nós falamos, e o nome embaixo, é o arquivo que você está abrindo. É um documento que já se refere a alguém que salvou com esse nome. Mas para abrir ele em branco, vazio, sem nada, eu abro o Word aqui. Ou se tiver na barra de tarefas, relembrando o nome, né? Barra de tarefas, essa barra onde fica o iniciar, onde eu desligo o equipamento, posso desligar, reiniciar e ter todas as outras funções relacionadas ao iniciar, como os programas que ficam organizados pelas letras também, posso encontrar por aqui, qualquer aplicativo, até mesmo um documento. Se eu digitar o nome de um documento, por exemplo, o sistema vai pesquisar esse documento aqui do lado direito e vai trazer os recentes relacionados ao que eu estou procurando. Então vamos abrir o Word. Lembrando que pela área de trabalho é sempre 2 cliques. E se for aqui na barra de tarefas, sempre um clique. Aqui nós temos o Google Chrome, que é o navegador mais usado, né, utilizado para pesquisas, assim como no celular. Temos também o Firefox, o Mozilla e tem o Edge, que é da própria Microsoft. Vamos abrir então por aqui, que é 2 cliques, para abrir um documento em branco. Então, a facilidade de abrir um documento, basta dar 2 cliques. Algum documento que já foi feito, como nós fizemos aquele, 2 cliques eu entro diretamente já no próprio documento que nós fizemos anteriormente. Lembrando que para poder fazer essas formatações, como nós falamos, em relação a acerto, essas coisas, configuração, a página, também ele mostra aqui embaixo, a página de 1 em 1. Então sempre é bom ver quantas páginas tem, porque se eu chegar aqui no final, vou dar uma quebra de página aqui, observa lá embaixo, vai passar de 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. Então, aqui eu consigo rolar tanto com o scroll look do mouse, ou setinhas para baixo ou para cima, para poder fazer a paginação. Assim também posso usar outras teclas no teclado como atalhos de paginação. Para poder fazer a impressão, eu vou no arquivo e aqui tem a opção imprimir. Então, no imprimir, eu faço a impressão do documento. Aqui eu seleciono qual a impressora que vai ser utilizada. Então, sempre é bom ter atenção em qual impressora que é para imprimir ou que vai imprimir. Aqui eu tenho a quantidade de cópias, eu quero imprimir 10 cópias desse documento, então eu coloco 10. Mas vamos dizer que seria 10 somente da página número 1, porque eu tenho 4 páginas, segundo mostra aqui para mim embaixo. Ó, página 4, 2, 3, 4. Então aqui eu informo quais as páginas que eu quero imprimir. Não, quero imprimir somente a página 1, então eu informo o número dela com base com a informação que eu tenho aqui. Então, página 1. Se eu quero imprimir mais páginas, por exemplo, se eu não me engano, agora ele mostra aqui, porque eu posso estar agrupando, as páginas de 1 a 3, por exemplo. Quando eu uso esse símbolozinho, ele vai imprimir a página 1, a 2 e a 3. Quando eu uso ponto e vírgula, isso indica que ele só vai fazer a impressão da página 1 e da página 3, não vai imprimir as anteriores. Apesar que tem algumas funções aqui que eu posso estar utilizando para imprimir páginas ímpares, páginas pares. O papel mais utilizado e mais comum sempre será o A4. Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer, selecionando a impressora, já posso estar imprimindo o documento. E ele já traz uma pré-visualização de como vai sair na folha. Então, essa é a forma antes de imprimir que vai sair. Então, já tem uma visualização. Se está pequeno, se precisa descer o texto mais. Então, eu volto lá no texto, como exemplo. Vamos voltar na página 1 e vamos botar o texto mais para o meio. Então, eu dou Enter, lembra? O Enter, o cursor no início da palavra, antes da primeira letra, se eu teclar o Enter, ele vai descer no texto. E se eu usar a setinha Backspace, que é uma setinha que está acima do Enter, eu puxo para cima novamente, porque a setinha aqui é utilizada para apagar. Escrevi uma palavra errada, coloco Enter a palavra que eu quero, ou clicando com o mouse ou setinhas no teclado, para cima ou para baixo, direita ou esquerda, levo na palavra, uso o Backspace e digito a palavra correta. Assim como nós também temos a função do delete no teclado, que o delete é o contrário, ele paga à direita. E o backspace sempre paga de acordo com a posição da seta, à esquerda. Então essas são as formas de fazer qualquer correção, levando com setinha para baixo, para cima, ou clicando com o mouse na palavra determinada. E lembrando que com o botão direito é possível também fazer qualquer correção relacionada quando ela está de vermelho ou de azul, como exemplo. Podendo também fazer outras alterações na fonte, posso copiar o texto para não ter que digitar de novo. Eu seleciono, são as teclas de atalho. Posso usar o botão direito, usar a opção copiar, recortar, ou quando eu uso essas funções, vai ter uma terceira opção chamada colar, que é essa parte aqui.
Mas eu posso usar o Ctrl, que seria a tecla CTRL do lado esquerdo abaixo do Shift, mais a letra C. Quando eu uso CTRL-C, eu estou indicando que eu estou copiando. Se eu usar CTRL-X, representa que eu estou recortando. Então, eu vou usar o X, ele recortou. E o CTRL-V, com a letra V, é colar. Então, eu vou estar colando. Então, posso também usar dessas funcionalidades da mesma forma, com o botão direito, vou copiar, e botão direito, onde eu quero, vou colar. Assim também como nós falamos, com Ctrl V, colar. Então, eu posso estar colando, recortando, copiando e aumentando a quantidade de texto na própria folha. Para que eu possa eliminar essas páginas em branco aqui, o que eu posso estar fazendo? Eu vou lá no final da página onde está o último texto digitado e aperto a tecla Delete. Se eu ficar segurando a tecla Delete, ele vai vir diminuindo, tirando. Mas como eu fiz quebras de páginas, né, mesmo assim, observa que ele vai eliminar as páginas em branco e se tivesse texto, ele iria apagar. Então tem página de 1 a 1. Então agora vamos lá no arquivo, imprimir. No arquivo imprimir, observa como é que ficou a visualização. E assim eu vou manipulando o documento. Ah, não, cabe mais um aqui embaixo. Então vamos colocar mais um? Então vamos colocar mais um aqui embaixo. Aqui. Vou no final da linha, já que o cursor não desce, e a tecla Enter. Sempre no final da linha, tecla Enter para fazer a quebra de linha, para dar o espaçamento, para que eu possa colar. Observe que automaticamente, com o conteúdo colado, ele gerou uma segunda página. Mas nada que eu possa fazer o contrário. Com o Backspace, que é a setinha que apaga, eliminar a outra página. Pronto, vamos visualizar o documento agora para poder fazer a impressão. Então, no imprimir, observe, tem aqui todo o documento prontinho, de acordo com a forma que vai ser impressa, que vai sair na folha. Bastaria clicar no imprimir e aguardar o documento sair na impressora. E no final de tudo, eu vim usar esse botãozinho que fica logo aqui em cima, que é o salvar, para não perder as informações que eu estou fazendo. Isso facilita, à medida que você vai fazendo, você vai salvando, ou quando eu mesmo fechar o programa, ele vai falar e vai me perguntar se eu quero salvar, porque ele entende que houve alterações que ainda não foram salvas. Se eu clicar no não salvar, vai ficar como estava antes, como nós abrimos ele anteriormente. Se eu clicar no cancelar, ele volta para a janela, né, novamente. Uma função também que às vezes a gente gosta de usar, vamos dizer que essa letra fosse uma letra diferente, por exemplo, vermelha com caracteres, e às vezes eu não me lembro a fonte dela, nem o tamanho. Mas lembrando que se eu selecionar qualquer palavra, aqui em cima vai mostrar qual é a letra que eu estou usando. Se eu mudar essa letra para essa letra, eu estou usando aqui essa fonte, que geralmente é mais usada, por exemplo, é Arial, né? A fonte Arial é uma das mais usadas, e Times New Roman. Então, eu uso Arial. Mas se nessa fonte aqui eu usei uma outra letra, por exemplo, vamos dizer a Times, que seria essa. Então, eu quero que a palavra, lembrando, tenha a mesma, né, o mesmo formato dessa letra aqui, vamos dizer negrito, vermelho, vamos colocar aqui sublinhado e itálico para destacar. Então, o que eu faço? Em vez de eu vir aqui, ao contrário, eu vim aqui fazer essas funções todas, por exemplo, então às vezes é um pouco cansativo. Então, a própria frase ou a própria palavra que está no documento, eu seleciono ela com 2 cliques, ou clico, seguro e arrasto, enfim, uma das funções. E uso esse botão pincel de formatação. Quando eu clico nele, aonde eu selecionar, vai ter a mesma formatação. Então, para selecionar, como é um pincel, eu clico, seguro e arrasto. Observe, então já recebeu a mesma formatação. Então isso facilita do que ter que selecionar negrito, itálico, sublinhado, vermelho, vem aqui pegar a fonte e tal. Então eu faço em um comando 5 comandos que foram feitos ou mais em uma outra formatação. Feito isso, como outro exemplo de um acesso rápido e fácil relacionado a algumas funções. E sempre lembrando, para qualquer alteração da letra, cor, tamanho, ela tem que estar selecionada. Ou a frase ou o texto todo. Né? Lembrando que também nós falamos do Shift F3, por exemplo, só que aqui eu vou perder algumas formatações. Por quê? Se eu usar ele aqui, vai sair tudo maiúsculo. Beleza, mas se eu usar de novo, vai ficar tudo maiúsculo. Eu não vou ter as iniciais, que seria início de frase, eu vou ter que colocar elas maiúsculas. E se eu usar novamente, ele, observa, então ele volta com as letras nas quais estava antes. E se eu for fazendo, vai fazer sempre a mesma coisa. Então, às vezes, não precisa eu apagar um texto para colocar tudo maiúsculo ou vice-versa. Basta usar o Shift F3 como um exemplo. Então, esses são alguns comandos básicos fáceis. Se eu quero destacar essa linha, o título, por exemplo, com fundo, como esse pincel aqui, dependendo da impressora for colorida, posso colocar como se fosse um pincel de marcação de texto, né? Observa.
tá? Vai sair no fundo. Se eu não quero, eu uso sem cores. Dentro dos comandos básicos, né, em relação a trabalhar com Word, esses seriam os mais usados, né, como exemplo, que não tem como não usar esses comandos em qualquer documento que nós venha trabalhar dentro do Word.